Agora em Brasília, pontualmente 8 horas e 30 minutos. Finanças. Quadro Finanças de hoje fala sobre como começar a investir com pouco dinheiro, até do zero. Há uma sequência lógica a ser seguida para que você possa atingir os seus objetivos? Nosso convidado, que está conosco já aqui na linha e também no Instagram, é o advogado e consultor na área de direito bancário, direito empresarial, sistema financeiro e defesa do consumidor bancário, Beto Veiga. Bom dia, doutor Beto Veiga. Bom dia, tudo bom, Sérgio? Um prazer muito grande estar aqui ao vivo, aqui na Rádio Justiça, e conversando com você e seus ouvintes. O prazer é nosso, doutor Beto Veiga. Eu já começo perguntando para o senhor, é possível, então, começar investindo pouco até do zero? Do zero a gente vai tentar, é mais complicado. Começar do zero a investir, para quem ainda não deu nenhum passo, sim. Agora a gente precisa ter um valor para fazer investimento, né? Então é possível e é isso que a gente vai passar. A gente vai passar aqui o processo hoje nesse bate-papo da gente, né? Então quem nunca investiu, a gente vai passar por todos os passos aqui para que essa pessoa comece a tomar a sua decisão de investimento e fazer a sua reserva, né? E começa por onde? O orçamento mensal? Pois é, eu vou conversar, aliás, vou mencionar um método que tem sido muito utilizado pelos jovens americanos, tá certo? Eles, principalmente depois de 2008, quando houve aquela questão da crise, toda essa discussão sobre finanças pessoais e investimentos, ela tomou uma outra dimensão, uma mudança na relação de consumo. E também essa nova crise, essa nova pandemia exacerbou essa observação e esse comportamento. Então lá eles inventaram o chamado processo ou método FIRE, que é F-I-R-E, né, a palavra FIRE em inglês, que quer dizer Financial Independence Retire Early, ou seja, você fica independente financeiro e você se aposenta mais cedo. Não que esses jovens queiram se aposentar mais cedo, mas que eles querem, o objetivo deles é, quanto antes, conseguirem obter os recursos necessários para se aposentar. E esse método, ele começa com o orçamento, porque o orçamento é a primeira ferramenta que ele tem para observar onde estão os vazamentos, certo? Então ele faz um orçamento, reduz ao máximo a sua despesa, para aí sim começar a fazer as suas aplicações financeiras. E a ideia por trás disso, ela está na questão dos famosos juros compostos. Se duas pessoas, uma passa 8 anos fazendo, duas pessoas fazem aplicações que elas vão resgatar em 30 anos, certo? A primeira pessoa, ela só faz aplicações por 8 anos. A outra pessoa faz aplicações nos mesmos valores por 30 anos. Essa pessoa que fez por 8 vai ter um montante quase igual ou bem próximo, né? Tipo 20% a menos do que essa que poupou por 30 anos. Porque o efeito da capitalização é muito forte, certo? Então, quanto antes você começar a juntar, e o máximo que você puder juntar, porque a lição que a gente tira é isso, quanto antes você começar a juntar, e o máximo que você puder juntar, mais esse montante junto vai gerar resultado para você. Então, o primeiro passo que a gente viu é fazer o orçamento. Para quê? Para achar os vazamentos, né? Para achar os vazamentos. E a questão, doutor Beto Veiga, daquela reserva financeira, daquela reserva de emergência, isso conta também? Pois é, porque qual é a ideia? Em geral, as pessoas, quando vão começar a investir, elas ficam procurando rentabilidade. Ah, eu quero um negócio que renda muito e tal. Não adianta você procurar isso nesse momento, porque o valor que você tem no começo é muito pequeno. Então, por mais que aquilo renda bastante, é claro, nessa ideia de juros compostos que eu estou falando aqui, até a pessoa pode dizer assim, mas se tem juros compostos, se tiver uma taxa mais alta no começo, é melhor. Tudo bem, mas só que não é por aí o caminho. O caminho
é você conseguir o máximo de recursos nesse primeiro momento. E aí você mencionou a reserva de emergência. Onde é que entra a reserva de emergência na história? A reserva de emergência, ela entra para proporcionar tranquilidade de você fazer uma aplicação com algum outro grau de risco diferente. E essa reserva de emergência, ela tem que ser montada, e as pessoas ficam ansiosas com relação a ela. Então, no lugar dela ficar colocando dinheiro em aplicações financeiras adequadas para a reserva de emergência, ela quer especular com aquela reserva de emergência. E aí não dá certo. Tá? Eu tenho um canal no Telegram, mas assim, o canal você me encontra aqui no quem tiver assistindo na TV Justiça não vai poder vir, vai ter que vir no meu perfil aqui no Instagram ou no YouTube. Isso. E aí lá você vai encontrar o endereço para o canal do Telegram. No canal do Telegram eu tenho uma planilha que calcula quantos meses de despesa mensal você tem que ter na reserva de emergência. Então aí a gente vai lá. Primeiro passo, eu vou usar o orçamento para achar a minha despesa mensal e vou enxugar a minha despesa mensal o máximo que eu puder. Segundo passo, eu vou montar eu vou calcular quantos meses de despesa mensal eu tenho que ter na reserva de emergência para poder ficar tranquilo. Terceiro passo, eu vou acumular a reserva de emergência. Certo? Que é o que eu falo da ansiedade. Aí o pessoal, como é que eu faço para investir no mercado de renda variável? Não, vai com calma. Primeiro, forma a reserva de emergência. Então, se a gente está falando aqui de começar a investir do zero, o primeiro passo é formar a reserva de emergência. Aliás, primeiro não, o terceiro dentro desses que a gente já falou, né? E aí sim, a partir do momento que você já tem a quantidade de meses de reserva de emergência, ou seja, você consegue avaliar quanto que você tem que ter na reserva de emergência, você passa para procurar quais são as aplicações financeiras que você vai usar para fazer essa reserva de emergência. E a pessoa tem que ter uma preocupação também quanto à necessidade, de repente, de ter que resgatar isso mais rapidamente, uma emergência mesmo que surge, ele tem que levar isso em consideração? Claro, exatamente. Então, esse ponto que você está falando é importantíssimo. Por isso que a reserva de emergência, ela é um elemento que você, quando você constitui, você vai usar opções. Eu vou dar exemplos aqui que às vezes podem até decepcionar a pessoa que está aí. Ele está falando de poupança. Vamos supor que você tenha lá, sei lá, você tem uma disponibilidade financeira de R$50 por mês para fazer a sua aplicação. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai aplicar isso em uma opção mais que renda um pouco mais? Você não vai ter, você vai precisar acumular o dinheiro, você deposita 50, depois você deposita mais 50, juntou R$100, aí você já passa a ter outras opções que tenham uma rentabilidade melhor do que a poupança. Mas ela pode ser um caminho para você chegar nessa aplicação melhor, tá? Então você vai usar a poupança, porque você pode sacar rapidamente. Mas a poupança é para valores pequenos, como eu acabei de falar, que não dá para você aplicar numa coisa melhor. Você vai usar o Tesouro Selic, por exemplo, que tem uma rentabilidade melhor do que a poupança, tá? E ele tem a disponibilidade diária. E você pode usar também CDBs com resgate com liquidez diária, certo? Que também tem uma rentabilidade boa, desde que ele pague vamos dizer, em torno de 100 a 100 e pouquinho % do DI. Por que ele não pode pagar demais? Eu achei aqui um de 150%. Porque aí você já está saindo você já está entrando numa zona mais complicada. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Quando você acha um CDB que paga muito, você está expondo o seu dinheiro a um risco maior, porque as instituições financeiras mais sólidas, elas não pagam demais, tá? Mas aí você vai dizer assim, então não é para eu aplicar em instituições que pagam um percentual maior do DI e tudo mais?
É para você aplicar desde que você tenha a sua reserva de emergência já estabelecida, tá? Então, você já tem a sua reserva de emergência feita, já tem a reserva de emergência criada, o que você faz? Aí você pode ir para uma aplicação financeira mais arriscada e colocando também um percentual menor da sua renda ali, tá? Por quê? Ah, mas não tem o fundo garantidor de crédito? Tem, mas a reserva de emergência ela tem que estar disponível. Então, se a instituição financeira quebra, com o fundo garantidor de crédito, você vai esperar um tempo para poder receber. O fundo garantidor de crédito não vai pagar você imediatamente. Não vai ser igual, quer dizer, a disponibilidade que a reserva de emergência tem que ter, ela deixa de existir, certo? Então, volto a dizer, quando você está formando a sua reserva de emergência, você está procurando, dentre as opções mais seguras e mais disponíveis, aquelas que têm menor... Desculpa, já falei, você está procurando, na realidade, dentro das opções mais seguras e mais disponíveis, né? Então, você não pode ficar arriscando com opções que têm uma rentabilidade melhor, né? Mas elas podem trazer algum risco para a sua aplicação. Seja o risco da instituição que você está aplicando via ter um problema, quebrar, ou seja o risco de acontecer oscilação, isso é, variação de preços, do preço subir, preço descer e tal, porque se você estiver precisando do dinheiro na hora que, eu vou dar um exemplo, renda variável, mercado de compra de empresas na Bolsa de Valores. Aí você compra uma empresa lá, você compra a ação de uma empresa lá, essa empresa cai de valor. Na hora que você precisa do dinheiro para alguma coisa, aí você fica numa situação complicada, né? Não dá para resolver assim. Normalmente, esse valor de reserva, doutor Beto Veiga, ele é estipulado em quantos meses de despesas daquela pessoa? Tá, exatamente, foi excelente essa pergunta, porque o que acontece? Em geral, as pessoas tendem a fazer, as pessoas tendem a dar a resposta assim, faz 3 meses, outra faz 1 ano, outra faz 2 meses, outra faz 6 meses. O que eu fiz? Eu digo, olha, cada qual tem uma necessidade, ou tem uma configuração, tem os seus próprios fatores de risco, para ter uma reserva de emergência maior ou menor. Então, o que eu fiz? Que aí eu coloquei lá no meu canal do Telegram, uma planilha, e no canal do YouTube você tem um vídeo explicando como fazer essa planilha, tá? Então, no canal do Telegram, você tem a planilha que você baixa e você preenche lá. Olha, eu sou trabalhador da iniciativa privada, eu tenho filhos, eu sou empresário, eu sou autônomo, eu tenho aluguel, eu tenho casa própria, entendeu? Então, você responde essas coisas. Quando você responde isso, ele dá uma sugestão para você de meses de reserva de emergência. Você pode chegar numa situação de ter 3 meses de reserva de emergência e você pode ter uma situação de ter 1 ano de reserva de emergência. 1 ano de despesas, tá, gente? Sempre que eu falar 3 meses, eu estou falando 3 meses vezes a sua despesa mensal. E 1 ano vezes a despesa mensal. Porque o que a gente está discutindo é basicamente isso. Quanto eu tenho que ter de dinheiro para fazer, quanto eu tenho que ter de dinheiro para fazer frente a despesas mensais no caso de uma necessidade, tá? Muito bem, infelizmente o nosso tempo já está esgotado e esse assunto, se deixar, vai até às 11 horas da manhã, né, doutor Beto Veiga? Bom, por mim vai, né? A gente vai conversando, aí você vai perguntando, eu vou respondendo. E uma última dica, então, para quem tem que fazer essa reserva de emergência, começa por onde, então, rapidamente? Bom, então, a dica de fazer essa reserva de emergência é achar esse valor, né? E fazer o depósito mensal. E aí, se você tem menos de 100 reais por mês, você já vai aplicando na poupança, junta ali uns 100, 100 e poucos reais, tira só nas datas de vencimento, de aniversário, sempre. Olha a data de aniversário, que é a data que você faz o depósito na poupança, só 30 dias depois, aliás, na realidade, às vezes mais do que 30, porque o depósito é feito 28, 29
e 31, eles acabam caindo no dia 28. Então, olha sempre a data de aniversário e na data de aniversário você saca e faz uma outra aplicação que renda um pouquinho mais para você, pelo menos, reduzir a ansiedade. E a dica total é: não fique ansioso antes de formar a sua reserva de emergência. Seu primeiro passo é formar a sua reserva de emergência. Esse é o Dr. Beto Veiga conversando conosco aqui na Rádio Justiça e também pelo Instagram, advogado, consultor na área de direito bancário, direito empresarial, sistema financeiro e defesa do consumidor bancário. Beto Veiga está disponível no Instagram, Beto_Veiga, e também tem canal no YouTube. É isso? Muito obrigado. É isso aí.